As polêmicas envolvendo o mundo do cinema são inevitáveis. Ora ou outra, algum filme ou artista aparece envolvido em algum escândalo ou rumores que chamam a atenção da massa para além daquilo que a obra fílmica estabelece por si mesma. Foi o que aconteceu recentemente com o filme Não Se Preocupe, Querida, segundo o longa de Olivia Wilde, e que mesmo antes da sua estreia, já concentrava boatos de choques entre o elenco nos bastidores. Mas, para além da polêmica, iremos focar aqui no que a obra estabelece, além do apelo do seu elenco por trás das câmeras. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Olivia Wilde deixa de lado a atmosfera leve e divertida do trabalho anterior, como o seu filme adolescente Fora de Série, para fazer um suspense sci-fi que discute papéis sociais de gênero. Temos aqui a história de Alice, uma dona de casa que vive feliz no subúrbio estadunidense ambientado nos anos de 1950. Até que ela começa a desconfiar das pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, desvenda os mistérios envolvidos naquele lugar. Não se preocupe, querida, assim como Fora de Série, tem o roteiro de Kate Silberman, mas diferente do anterior, este sofre um pouco com a perda de ritmo. O trabalho possui mistérios e propõe reviravoltas para explicar as estranhas visões de Alice e os seus lapsos de consciência. O roteiro demonstra pouca habilidade para desenvolver uma construção gradual que trabalhe camada por camada a jornada da protagonista à realidade. Na contramão disso, o universo dos personagens e das suas caracterizações condiz com a época em que o filme se situa. Aliado a isso, notamos que os papéis de gênero são bem enfatizados. Enquanto a esposa cuida dos afazeres domésticos, o marido sai para trabalhar e garante a proteção da sua mulher. A montagem mostra essas relações através da repetição, onde o jogo da rotina vai ficando cada vez mais de lado quando começam a surgir comportamentos estranhos na vizinhança. Apesar de uma fotografia belíssima e do design de produção que destaca aspectos da década de 50, assim como a proposta de trazer uma história complexa sobre visões de livre-arbítrio e direitos das mulheres, o longa ainda permanece no lugar comum, algo reforçado pelas referências óbvias que soam quase como uma repetição mal feita de Alice no País das Maravilhas, Mulheres Perfeitas e The Twilight Zone. A escolha por não explicar tudo no filme é boa até certo ponto, quando a diretora decide mostrar o que de fato está acontecendo com a protagonista. Algumas partes no roteiro poderiam ser mais elaboradas, como por exemplo a forma automatizada da vida das personagens, a existência do Projeto Vitória, o objetivo do vilão e a fidelidade da sua esposa, dentre outras questões que eu gostaria de ter visto mais ao decorrer da narrativa. Os personagens dessa obra possuem pouca profundidade, com exceção à heroína, é claro. Florence Pugh conseguiu trazer para Alice uma performance excepcional, que segura a atenção do público, apesar das falhas que o filme tem na construção dos demais indivíduos, a começar pelo próprio papel de Wilde, que interpreta Benny, uma mulher que aparenta um estar feliz e que mantém a amizade com Alice. Porém, sua face é dúbia e não conseguimos saber de que lado ela está. O marido, interpretado por Harry Styles, pouco tem força na história, apesar de ter sido o motivo de tudo o que a protagonista vive. O personagem não consegue grande destaque, o que só evidencia
a inexperiência interpretativa do cantor no trabalho. Porém, algo interessante aparece quando vemos Florence Pugh e Chris Pine contracenando juntos. Os dois foram capazes de adicionar nuances interessantes a diálogos superficiais, conseguindo expor a rivalidade e a tensão que existe entre o vilão Frank e a mocinha. No entanto, a falta de aperfeiçoamento na construção do antagonista faz com que esse tenha um papel quase descartável na história. Em um momento, Frank surge com uma grande ameaça, mas, em outro lado, ele facilmente é vencido. Chefe! Infelizmente, Não Se Preocupe, Querida não consegue entregar o que promete, deixando a desejar nas suas escolhas narrativas, diferente de outras obras que conduzem bem o suspense e a ficção científica, como, por exemplo, O Homem Invisível, de Leigh Whannell, e Swallow, de Carlo Mirabella Davis. Apesar de ser um grande projeto e de ter uma boa premissa, no final, a única coisa que opera em primeiro plano no filme são as polêmicas durante as gravações. Mas, como obra cinematográfica, não soube dar o que o universo do thriller e da ficção científica necessitava.